Midoriya se encontra agora no maior impasse da sua vida. Escolher a garota boazinha que sempre o apoiou até nos piores momentos ou escolher a louca psicopata. Que história é essa do Midoriya ter sido pedido em namoro? Vamos falar sobre isso nessa análise completaça do capítulo 347 de Boku no Hero Academia. Então, recapitulando, a gente viu o Shigaraki conseguindo multiplicar os seus dedos para dar uma investida brutal contra a Miruko no final do capítulo passado e a gente vendo a consequência disso logo no começo desse capítulo, galera. Provando mais uma vez que o Correio ele tem alguma coisa contra a personagem feminina. Graças a Deus, não aconteceu nada de grave com ela, ela continua sã e salva. Óbvio, o Correio ele não ia fazer... O Correio é louco, mas eu acho que ele não é louco a esse ponto de descartar a personagem assim logo no começo, logo na primeira investida do Shigaraki. Dá pra explorar bem mais ela antes dele pensar em alguma loucura em acabar com a personagem, que pode muito bem ser o caso ainda nessa guerra final. Mas enfim, a gente vê que o Shigaraki ele consegue multiplicar os seus dedos e o Monoma ele precisa ficar de olho. O Monoma, não, tá tranquilo. O Monoma tá lá, tipo, não, tô vendo o que tá acontecendo. Tô vendo o que tá... Também não tem como não ver o que tá acontecendo, tanto de mão que foi criada ali pelo Shigaraki. E uma coisa que o Shigaraki ele fala é que aquilo não é uma individualidade. E vamos aqui primeiro entrar no pensamento, entrar no raciocínio do Shigaraki em relação a isso, né? O Shigaraki ele fala que aquilo não é uma individualidade e que quanto mais as individualidades elas evoluem, mais o corpo precisa se adaptar, incluindo ali o cabelo, as unhas, né? Conforme essas partes do corpo, elas crescem também. Isso faz as pessoas assumirem novas formas. Esse é o caminho para o ponto da singularidade, uma hipótese criada pelo Dr. Garaki, né? O médico lá, parceiro do All for One. E assim, galera, primeiro sobre esse ponto da singularidade, das individualidades, que é sempre importante a gente relembrar que é um conceito que, apesar de ter sido, né, criado, ter sido pensado e estudado por um vilão, dentro do universo de Boku no Hero ele faz muito sentido e eu quero saber se isso realmente vai ser tocado, um assunto que vai ser tocado e vai ser importante realmente para os heróis eles tentarem resolver no fim das contas, né? Independente, eu já vou dizer aqui a problemática dessa fala, mas independente de qualquer coisa, isso ter sido levantado nesse capítulo, eu acho que pode ser um indício do Correio, uma vontade que ele esteja ainda querendo tocar nesse tópico, que ele ainda esteja querendo trabalhar esse tópico e resolver ele de alguma forma, né? Então, resumindo, o que seria, novamente, a teoria da singularidade em Boku no Hero? Seria, basicamente, a tese de que os poderes em Boku no Hero eles vão ficando cada vez mais fortes e complexos com o passar das gerações, até chegar num ponto em que os corpos eles não acompanham essa evolução e passam a não conseguir controlar mais os poderes. E a gente viu isso acontecendo momentaneamente ali com Tokoyami na terceira temporada, e a gente viu isso acontecendo também com Midoriya ali na quarta temporada, quinta temporada, que ele acaba perdendo o controle ali do Chicote Negro. Então a gente vê isso acontecendo já em alguns momentos com os heróis. Então a gente para pra pensar, peraí, mas e aí? Onde é que isso vai chegar no fim das contas, né? Será que realmente a galera vai começar a perder o controle total? A gente viu que quando o Todoroki, a galera, o Bakugou também, né? Eles foram cuidar dos aluninhos ali como parte da prova da licença provisória deles ali, né? A segunda chamada, dá pra dizer assim. Eles percebem que aqueles alunos, aquelas criancinhas, elas têm um potencial de individualidades muito maior do que eles tinham quando eram mais novos. Só que a gente pensa assim, peraí, tá, tudo bem. Eles têm um potencial maior. E já na classe dele, alguns alunos lá e cá que começaram a perder o controle das suas individualidades em dado momento. Então o que pode acontecer com essa nova geração que tem um potencial muito maior do que o deles, né? Pode ser que, sei lá, daqui a pouco metade daquela turminha ali de jovens ali, de criancinhas, acabem perdendo também o controle de suas individualidades e isso vá escalonando ainda mais. O negócio é que eu não sei se isso vai realmente sair do controle ainda nessa geração do Midoriya para ele procurar resolver esse problema, né? Ou para essa geração de heróis tentar resolver esse problema. Eles vão ver o problema começar a acontecer, mas até chegar num ponto realmente em que a coisa fique crítica, eu não sei se eles ainda vão estar ali, tipo, precisaria talvez de um time skip no final da história para realmente a gente ver isso tudo, a consequência real disso tudo acontecendo, né? E possa ser lá no futuro que eles consigam desenvolver alguma ciência que passe a controlar mais os poderes, né? Eles possam, aliás, não, eles podem muito
muito bem dar essa desculpa. Não, tudo bem, para resolver essa problemática aqui, a gente conseguiu desenvolver aí um medicamento muito foda, que consegue controlar as individualidades e injetam nas pessoas, as pessoas ficam de boa, as pessoas ficam... Até geraria um outro problema, que seria o vício, talvez, em drogas ali, né, para conseguir controlar as próprias individualidades. Mas esse é um assunto que vai longe. Você tá vendo que esse é um assunto que vai longe mesmo. Só que o fato do Shigaraki ele ter colocado isso como uma não individualidade, como uma mutação do próprio corpo dele, é que soa esquisito, porque o visual daquilo é muito o de uma individualidade, sabe? É muito parecido com o que o All for One ele fazia, conseguindo multiplicar os braços dele também, ficando com uma porrada de braços, e nesse caso o Shigaraki ele conseguindo multiplicar os dedos dele. Ele até usado a palavra mão por várias vezes ao longo desse capítulo, mas o que ele multiplica realmente são dedos, não são mãos regulares, são dedos irregulares, como se fosse uma raiz de árvore, um crescendo a partir do outro ali, ficando um negócio completamente louco. A gente não vê nenhuma mão bonitinha ali, é tudo um monte de dedo. Só que eu acho que o Shigaraki ele só falou daquilo não ser uma individualidade, como uma desculpa para ocorrer ele abordar esse assunto, para ele tocar nesse ponto sobre a teoria da singularidade. Só que assim, vamos ver para onde vai esse assunto todo, né? Se isso vai ser mais aprofundado lá na frente, né? A gente tá no último arco, então isso precisa ser. Então a gente vê que a Mirko, ela conseguiu sobreviver à investida do Shigaraki, tá bem de boa, na verdade. Ela sofreu danos bem leves e ela só quebrou as próteses dela, só que ela pega próteses reservas, né? Vamos ver se essas próteses elas vão servir de alguma coisa mais do que só ajudar ela a se movimentar. Principalmente a prótese da perna. Agora, se a prótese do braço conseguir fazer alguma coisa relevante ali com a tecnologia de arma mesmo, de armamento, vamos ver como isso vai ser explorado daqui pra frente agora que ela tá de volta na batalha. Óbvio que ela não ia ser descartada tão rápido assim, né? Como eu falei pra vocês, o Correia ele é maluco, mas ele também tem medo. Então os heróis eles começam a discutir a possibilidade de trazer o Midoriya de volta através de um portal. Afinal, né, relembrando o Monoma, ele tinha copiado o poder do Kurogiri e assim ele conseguiu abrir portais. Só que a fraqueza do Monoma não permite isso. Apesar dele conseguir ele copiar mais de uma individualidade ao mesmo tempo, ele não consegue usar mais de uma individualidade ao mesmo tempo. Ou seja, como o Monoma ele tá usando, como ele tá copiando o poder do Aizawa para conseguir apagar as individualidades do Shigaraki, ele não consegue usar ao mesmo tempo o poder do Kurogiri. Ele precisaria cancelar o apagamento do Shigaraki para assim conseguir ativar um portal e trazer o Midoriya de volta. E o Aizawa calcula que precisaria mais ou menos ali de 10 segundos para que isso fosse possível, até realmente fechar ali. Ele já tá com o poder armazenado nele. Eu não sei se eles precisariam correr até o Kurogiri de novo para tocar nele e conseguir copiar a habilidade dele de novo, né? Mas pode ser que ele ainda esteja com a habilidade armazenada, mas ainda assim, até cancelar, abrir o portal e Midoriya, chega aí, rapidão! E aí vem dar uns segundos ali que seriam cruciais para essa batalha. Porque caso o Shigaraki usasse o seu decaimento com aquela quantidade de dedos colossais, já era aquela página parecendo um monstro enorme ali, cara, uma coisa loucaça de verdade. E mais uma vez eu não entendo, galera, por que aquilo não seria uma individualidade, porque isso tá completamente dentro das regras, por exemplo, do poder do apagamento do Aizawa que o Monoma ele tá utilizando. Ele não consegue apagar individualidades do tipo de mutação, ou seja, aquilo sendo classificado como uma individualidade de mutação, ele conseguindo ali alterar, mesmo que não seja algo fixo, né? Uma mutação fixa, como por exemplo a da Tsuyu, seja algo que ele consiga ali moldar da forma que ele quisesse, ainda é uma habilidade, ainda poderia ser classificado como uma habilidade do tipo de mutação. Enfim, galera, se ele tocasse o chão com aquela quantidade de dedo, acabou o jogo no primeiro instante. Então não adianta, tipo, teria que precisar de 10 segundos. No primeiro segundo já era, eles já perderiam a batalha, hein? E repara que o Monoma e o Aizawa, eles estão fora da barreira, eles não estão ali, ó, dentro do alcance do Shigaraki, porque senão seria meio fácil para o Shigaraki conseguir dar uma investida rápida até eles e assim perseguir eles para tentar, ainda mais que eles não conseguiriam se mover com tanta facilidade assim, né? Então eles precisariam, olha só, eles estão fora da barreira para ficar ali longe do alcance do Shigaraki. E outra coisa que eu fiquei pensando, e se o Shigaraki ele simplesmente não se escondesse, tentasse, tipo, recolher toda aquela quantidade de dedos e fosse se esconder, sair do alcance do olhar
do Monoma para que assim a habilidade dele perca o efeito. Ele precisa estar dentro do alcance da visão do Monoma, mas e se ele for, por exemplo, para outro lado do prédio ali, sair do alcance do Monoma? Não seria um caso ali também? Mas enfim, o fato é que os heróis restantes agora vão ter que se virar sozinho e que o Midoriya ele vai ter que voltar sozinho também. E foi legal porque acabou estabelecendo aquela estrutura clássica do herói, ele precisar correr, né? Aquela corrida contra o tempo, enquanto seus amigos eles estão segurando o vilão e o vilão chega e derrota eles e chega o herói pra assim finalmente, chega o protagonista pra assim finalmente tomar as dores ali e tomar a frente da batalha e gerar essa corrida contra o tempo e ao mesmo tempo criar aquele clímax quando finalmente o Midoriya ele conseguir chegar até o Shigaraki pra finalmente ter aquela batalha final, né? Pra realmente dar a sensação de que o clímax finalmente começou. E onde que o Midoriya ele foi parar junto da Uraraka e da Tsuyu? Eles foram parar num aquário que fica numa ilha a 200 quilômetros da costa do Oceano Pacífico, que inclusive o Gengyorica ele foi também teleportado para lá e que ele é o diretor desse aquário, galera. Então, mais do que só um aquário que eles têm ali, eles estão numa ilha envolto de mar. Então, isso vai ser muito bom para o Gengyorica poder explorar mais ainda esse cenário, principalmente para evitar que vários dos vilões ali consigam fugir daquilo também. E se liga a piada do Correio na página em que o Nomo ele usa partes do seu corpo como estacas para caçar baleia orca, tipo assim, como se ele realmente estivesse caçando baleia e ele joga um monte de estaca assim para baixo para tentar caçar ali. Se eu não me engano, tem uns minions do Gengyorica ali também nessa página, eles ficam, eita porra! E também o cara dos dentes de lâminas, se eu não me engano, da 3ª ou da 4ª temporada, né, que ele consegue, tem uma habilidade bem louca ele, né, conseguir fazer estender lâminas através dos seus dentes. E a Toga finalmente aparecendo para o Midoriya, pedindo para ele não ir embora e dizendo que ama ele. E nessa hora, galera, o Midoriya ele começa a pensar, cara, mas por que o sensor de perigo não funcionou quando ela puxou ele pra dentro daquele portal, né? Porque o Midoriya era pra estar junto lá na luta contra o Shigaraki e foi puxado pra esse aquário, pra outro local de batalha. Então por que o sensor de perigo não ativou? E a possibilidade que eu tinha pensado a princípio era de que a Toga ela não teria intenções hostis. Talvez ela tivesse puxado o Midoriya só pra tentar fazer um acordo ali, né? Tipo, não, tô aqui do seu lado, vamos tentar trabalhar junto, ou pelo menos que as intenções dela não tivessem hostis, mas que talvez ela tivesse confusa no que fazer, ela tivesse incerta no que fazer, mas como ela não teria intenções hostis, não teria sido ativado então o sensor de perigo, só que não. Se trata, na verdade, da fraqueza da própria individualidade do Midoriya, que não reconhece um perigo partindo da Toga pelo fato das intenções dela a partir do seu coração não serem hostis. Ela não tem intenção assassina, mesmo ela fazendo o mal para as outras pessoas, mesmo machucando as outras pessoas, ela não tem intenção maligna dentro dela. Então isso não é identificado pelo sensor de perigo, o que gera até uma discussão muito boa de que, cara, essa garota realmente precisa ser tratada, tipo, claramente ela precisa de um tratamento psiquiátrico para ontem, já precisava há muito tempo. Então legal que o sensor de perigo ele trabalhou dessa forma para que essa discussão ela possa ser levantada, né? Para que o Midoriya ele perceba isso e que possa talvez tentar lidar com a situação de forma um pouco diferente. E no final, ela dizendo que quer que o Midoriya se torne o seu namorado. Galera, a única coisa que eu senti falta nessa hora foi uma reação da Uraraka de tipo, com os olhão, tipo, quê? Você vai roubar o meu namorado aonde? Começa a sair na porrada as duas garotas, tá ligado? Senti falta disso. Eu senti falta de uma reação mais impactante por parte da Uraraka, que vamos ver se vai ter no começo do capítulo que vem. Pau! A mulher brigando por causa de pica! Pau! É briga da desgraça! Eu não tiro não, eu tô carrasco! Sai, Manelito! Sai daí, rapaz! Sai, Manelito! Uhul! E vamos ver como o Midoriya ele vai sair dali e vai conseguir chegar até o Shigaraki. Seria muito louco se ele recebesse umas ajudinhas ali
de quem sabe ou antigos vilões ou quem sabe de heróis internacionais ali, né? Já que eles estão, na verdade, numa ilha a 200 quilômetros da costa do Pacífico, então seria um negócio muito oportuno ali para aparecer uns heróis ali de outros países, chegando até aquela ilha ali, passando para pegar ele no caminho e indo até o Japão. É uma dica, é uma possibilidade. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui e não for inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana comentando o mangá de Boku no Hero Academia até o final dessa história se concluir, beleza? Até a próxima, tchau!